como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Nesse domingo de Ramos, nós queremos glorificar a Deus pela misericórdia que alcançamos. Queremos, nesse dia, louvar a Deus e interceder uns pelos outros. Mas eu quero ler um texto nesse tempo de pandemia, que o sábio escritor fala em Eclesiastes, o pregador. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, nesse tempo de calamidade, nós temos tido vitórias com várias famílias que tiveram a Covid e sobreviveram, já estão bem, estão em casa. Eu posso dizer com muito
muita satisfação que nenhum dos nossos irmãos tem pagado com a vida ou ido a óbito nesta pandemia. Apesar que vários dos nossos irmãos aqui da igreja tiveram esta doença, mas graças a Deus agora estão em recuperação. O irmão Gonçalo, a irmã Cleide, seu filho Danilo, também o irmão Leonardo, irmã Mavilde, seu filho Renan, também o irmão Diego e a Gabi, a irmã Marisa, filha da irmã Arinda. Em Osasco, o irmão Mateus, que estava bastante mal, já está em casa, e também os seus pais, que tiveram a doença, já estão bem, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Alguns dos nossos irmãos no Marcilac também já estão bem. Assim nós queremos glorificar a Deus por estas bênçãos, mas também queremos continuar orando por eles, orando por cada um dos nossos irmãos que estão com outras enfermidades, os nossos queridos irmãos idosos, irmãos e irmãs, e pedimos que o Senhor estenda sua mão sobre cada um dos nossos queridos irmãos. Eu vou comunicar sobre a Santa Ceia e o Lava-Pés para Sexta-feira Santa, e vou comunicar para os irmãos em seu WhatsApp, tá bom? Então, não vou anunciar agora, nós não sabemos como vai ser as possibilidades, mas podem até quarta-feira no máximo. Vou combinar também com o pastor Stanley e nossa equipe de como nós vamos fazer, mas vamos comunicar. Agora sim, eu quero orar e também pelos pedidos aqui neste livro de oração, que muitas pessoas que fizeram seus pedidos, Deus tem respondido com muito favor. Agora pedimos que cada um curve a sua cabeça em oração, vamos nos unir para interceder por esses pedidos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos nossos irmãos que passaram por provações, também o nosso querido irmão Fernando, que está se recuperando das suas cirurgias, e queremos pedir ao Senhor que use de misericórdia, de graça para com a vida dele. Também o nosso irmão Sebastião, que também passou por uma cirurgia, estenda a tua mão sobre ele, nós te agradecemos que também está em recuperação. Também os que tiveram a Covid já estão se recuperando, louvado seja o teu santo nome por isso. E também todos que colocaram o seu nome no livro de oração, que o Senhor estenda as tuas mãos e supre as suas necessidades. Nós oramos também agora pela mensagem que vamos ouvir logo a seguir. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda quero lembrar os irmãos de orar pelos nossos irmãos na Índia. Eu recebi um comunicado hoje de manhã que foram incendiadas 20 igrejas e ainda estão planejando queimar mais 200 igrejas e matar missionários, e também os nossos irmãos no Iraque estão sendo decapitados, e a igreja
em todo o mundo está pedindo oração pelos nossos irmãos na Índia e no Iraque. Que Deus tenha misericórdia, e também queremos estar intercedendo pelos nossos irmãos. Que Deus abençoe estes irmãos queridos que dão a sua vida pela causa de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Vamos estar orando por eles. Senhor nosso Deus, queremos nesse momento interceder pelos nossos irmãos na Índia e no Iraque. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui sem praticamente ninguém, exceto eu, o pastor Stanley, que estou aqui no nosso templo. Isso nos dá uma tristeza grande, irmãos, porque nós gostamos de ver pessoas aqui dentro desta igreja para cumprir o que a palavra de Deus diz: não deixai-vos de congregar-vos. Então, quando acabar tudo isso, venha celebrar com a gente, vamos fazer uma festa bonita aqui para Deus, vamos adorar a Deus. Coloque no seu coração esse desejo, irmão ou irmã, para quando acabar esse período que nós estamos vivendo tão intenso aqui no Brasil, né? No estado de São Paulo também, tudo fechado, as igrejas aí não podem fazer aglomeração, muitos comércios também não, mas quando isso tudo acabar, venha celebrar a Deus, venha agradecer a Deus, venha estar em comunhão conosco, e você vai estar cumprindo a Escritura Sagrada que diz: não deixai-vos de congregar, tá ok? Eu tenho uma palavra nessa noite para abençoar a sua vida, e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, o que você vier fazer, que Deus abençoe as obras das suas mãos. Antes da palavra, vamos ter um momento de oração, vamos nos colocar ainda mais na presença de Deus, pedir o entendimento de Deus para essa palavra, e que Ele abençoe a gente, né, com alegria no coração. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos uma esperança, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e nós temos essa esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Então, neste momento, vamos orar a Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver, se você estiver sentado, se estiver escutando com fone de ouvido, enfim, do jeito que você estiver, feche seus olhos, esteja em espírito orando, até porque o Senhor Jesus Cristo disse, né? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa o lugar que você esteja, o que importa é você adorar em espírito ao Senhor agora, também fazendo uma oração, e em verdade, porque Ele é o único Deus vivo que nós conhecemos e temos esse livre acesso a Ele. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada irmão que está em casa, cada pessoa que precisa do seu agir, que o Senhor visite, ó Pai, através da Tua palavra, por meio do Espírito Santo, abra o entendimento, ó Deus amado, e nos abençoe essa noite, ó Deus amado, com a alegria e a paz que o Espírito Santo dá. Abençoa, Deus, cada família que está vendo aqui, ó Deus, por meio deste representante que está do outro lado aí, Senhor Deus. Abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós sabemos, hoje, neste domingo, celebra-se o Domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, o domingo que vai ser o início de uma trajetória de Jesus até a cruz, até a crucificação. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo 21 de Mateus, o qual vai falar justamente da entrada triunfal de Jesus, aonde ele dá início a essa, digamos assim, jornada, né, de uma semana, a trajetória de Jesus até a cruz. Acompanha comigo o capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 1, ok? Capítulo 21 de Mateus, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Jesus: quando se aproximava de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho.
desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dize a filha de Sião: eis aí tem um rei vindo, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que a precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. E eu coloquei aqui como tema da mensagem: quem é este rei? Que foi a pergunta de algumas pessoas: quem é este? E aí essa pergunta nos faz, irmãos, ter muitas outras questões ou outros questionamentos que a gente pensa que o povo não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. E talvez se nós estivéssemos naquele momento, naquele dia, naquele exato momento que Jesus entra, cumprindo ali a profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, vamos só dar uma lida lá para vocês entenderem que a profecia era que Jesus haveria de vir dali, daquela região do Monte das Oliveiras. Diz assim em versículo 9, alegra-te, versículo 9 do capítulo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em um jumento, e num jumentinho, cria de jumenta. É interessante que essa profecia de Zacarias é o anúncio da vinda do rei Jesus Cristo, aonde ele apontaria a sua vinda era no Monte das Oliveiras, no Monte da Prensa, no monte aonde as pessoas teriam uma referência que dava a distância de mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. E é interessante que as pessoas que estavam ali, elas não tinham o entendimento de que aquele que estava vindo, diferente dos reis que vinham montados em cavalos brancos, que vinham com suas coroas reais, que vinham com suas capas de rei e também com o seu cortejo, enfim, aquele rei que entrava com júbilo, com pompa, agora está ali diante daquele povo, um homem humilde que algumas pessoas reconheceram ele como o filho de Davi, como aquele que teria direito ao trono de Israel, como aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Mas esse rei, ele é diferente, ele é totalmente diferente do rei humano, do rei, digamos assim, até mesmo dos reis que eram mais poderosos da época. Esse rei Jesus, ele é diferente. E aí então, quando Jesus está ali à entrada de Jerusalém, e quando ele pede para os discípulos dele buscar um jumentinho que está ali com sua mãe, praticamente esse jumentinho que era, na verdade, fruto de um furto, na verdade, né? Então Jesus dá início a uma sequência de acontecimentos. Quando você vê o restante do capítulo 21, até Jesus Cristo chegar à cruz do Calvário, a gente vê
diversos acontecimentos, como Jesus falando para aqueles homens que aqueles que estavam no templo, que eles eram ladrões e salteadores, que eles estavam fazendo da casa de Deus um covil de salteadores. Jesus desperta o ódio naqueles homens. Aí depois Jesus efetua curas no templo. Depois ele vai falar da figueira, depois da sua autoridade, o batismo de Jesus, a parábola dos 2 filhos que foram enviados, e até chegar o momento da crucificação. Jesus arruma algumas pessoas no meio do caminho que são assim contra os seus ensinamentos, que são os fariseus, os saduceus, os escribas, os romanos. Muitas pessoas se colocaram contra o Senhor Jesus Cristo. Mas ao entrar em Jerusalém, Jesus vai fazer algumas coisas que as pessoas não estavam entendendo. Essas coisas eram, em primeiro lugar, Jesus agora trava ali uma batalha e desafia a morte para um duelo. Ele vai enfrentar a morte nessa trajetória. Aí ele vai também iniciar a sua trajetória até a cruz. Vai acontecer também que Jesus vai aceitar, nesse período que é o domingo de Ramos, até a sua crucificação, ele também vai aceitar sofrer por nós. Porque até então, enquanto não está consumado, enquanto ele não diz aquelas palavras na cruz, tetelestai, ele poderia ter desistido. Mas a decisão de se entregar, de sofrer por nós, ele tomou muito antes. Então ele vai, ao entrar em Jerusalém, desafiar a morte para um duelo, vai iniciar a sua trajetória para a cruz, ele vai aceitar morrer por nós, vai provar o amor por nós, né? Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e vai abrir a mão, ou seja, vai abrir mão de ser Deus. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo também escreveu certa vez que ele, que em Cristo, mesmo sendo igual a Deus, não usurpou o ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e se entregou até a morte de cruz. Então, nesse período que nós vamos estabelecer hoje, até a Páscoa, eu gostaria que você clamasse a Deus, agradecesse a Deus por Ele ter tomado essas decisões e muitas outras que nós talvez não entendemos e não compreendemos. Então, esse rei que as pessoas não estavam esperando, ele vem totalmente diferente daquilo que deveria ser um rei. Mas o povo via esse rei, esse Jesus, diferente também. O povo via ele como um rei de verdade. Por quê? Um rei que cuidava das pessoas, um rei que curava as pessoas, um rei que libertava as pessoas e não oprimia, um rei que restaurava famílias e não destruía, um rei que fazia o bem em prol do povo. E sabe, irmãos, hoje esse rei Jesus Cristo, ele ainda continua sendo rei dos reis e senhor dos senhores. Ele continua ainda lutando e abençoando vidas, ele continua ainda salvando, ele continua ainda curando, ele continua ainda restaurando famílias. E se você precisa de restauração, se você precisa de cura, se você precisa de o alimento espiritual, eu quero dizer para você que esse rei, esse Jesus, ele ainda continua vivo e continua trabalhando em prol de um povo, o povo que ele ama, e você é um desse povo. Então, aquele pessoal que estava ali com Jesus, eles viam ele como o filho de Davi, ou seja, como alguém que teria direito ao trono, como alguém que daria sequência na linhagem do rei Davi, como alguém que seria o sucessor de Davi, que unia todos os reinos, e eles talvez poderiam livrar-se da opressão romana. E aí então aquele povo também via este rei Jesus como o Salvador. Eles viam o Jesus como aquele que iria salvar,
como aquele que iria salvar, mas com um detalhe: ia salvar da opressão romana, ia salvar eles de pagar tantos impostos. Mas a proposta de Jesus era totalmente diferente, era salvar, e continua sendo salvar das garras de Satanás, salvar do inferno, salvar da perdição eterna. Então lembre-se que esse Jesus que nós celebramos hoje, o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até o domingo de Páscoa, que é o dia da libertação, que é celebrado o dia da libertação, na verdade. Então que nós possamos entender que Ele sim é o verdadeiro Rei sobre nossas vidas, que Ele sim continua sendo aquele que pode salvar as nossas almas do inferno e pode nos salvar também da opressão do inimigo das nossas almas. O povo lá também via Ele como o enviado de Deus, como um Messias, como um profeta, como eles disseram. Olha, é o profeta Jesus da Galileia. Então veja, irmão, que no meio do povo havia esse tipo de pessoa que acreditava quem Jesus Cristo era, mas eles acreditavam em um rei, o qual eles não tinham noção da grandeza desse rei. E eu quero perguntar para você essa noite: você tem tem o conhecimento da grandeza de Jesus na sua vida? O que Ele pode fazer, o que Ele já fez, o que Ele poderá fazer futuramente, o que Ele está fazendo agora na sua vida? Então creia que Ele continua sendo o Senhor da sua vida. A provisão está nele, os recursos estão neles, porque Ele é Rei, Ele é dono de todo o universo. Mas também tinha outros grupos de pessoas, que eram os fariseus, os saduceus, o sinédrio inteiro, os romanos, enfim, havia um grupo de pessoas que via Jesus totalmente de um ângulo diferente desses que viam que Ele era o filho de Davi, que Ele era considerado o rei, que Ele era realmente o filho de Deus, o enviado, que Ele era um profeta, enfim. Fora essas pessoas, tinha essas outras que acreditavam que ele, Jesus Cristo, era um charlatão, né? Que Ele era Belzebu, chegaram a chamar Ele Belzebu, chegaram a considerar Ele como um endemoniado, e também no Sinédrio chegaram a considerar Ele como um criminoso. Sabe, irmãos, nos dias de hoje tem muitas pessoas também que estão longe de Deus e não conhecem esse rei e precisam ter um contato com Ele para que mude a sua perspectiva de quem Ele é. E Deus, nessa noite, mostra para você, através dessa palavra, que Ele continua sendo o Rei sobre a sua vida, que não importa o que o outro grupo vai pensar dele, o que o outro grupo ou outra pessoa acha que Ele é, mas o que importa é você, é pessoal. Você precisa entender quem é esse Deus, você precisa entender quem é esse Jesus, você precisa confessar Ele como Rei da sua vida, como Salvador da sua vida, como aquele que Deus enviou para te resgatar, como aquele que a Bíblia chama, aqueles homens ali chamaram de profeta de Deus, ou seja, aquele que libera palavras de bênção, aquele que mostra o futuro, aquele que tem controle sobre as coisas de Deus. Esse é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo na sua vida. Então, irmão, irmã, eu quero convidar você durante essa semana a experimentar a grandeza deste Rei Jesus Cristo. E aí algumas questões ainda que esse texto me mostra é que as pessoas que esperavam talvez um libertador, um rei cheio de pompa, né? Digamos assim, com uma coroa real, com um cavalo branco, com um cetro dourado, com a coroa dourada também, né? Então esse Rei Jesus, ele entra em Jerusalém totalmente diferente, totalmente desprovida de riqueza humana, totalmente desprovida de orgulho, totalmente desprovida de qualquer ausência da plenitude de Deus. Ele estava cheio, Ele estava completo, Ele tinha uma missão e Ele agora segue esta missão.
ele vai em direção à cruz, ele vai em direção aos seus opositores. E aí então as pessoas que estavam ali perguntaram: quem é este? Que rei é este? Que rei é este? Olha só esse rei. Talvez ali na mente de algumas pessoas devia: olha, que rei é esse? Em vez de vir num cavalo, ele vem num jumento. Que o jumento era um animal considerado um animal de serviço, mas aquelas pessoas não sabiam que até mesmo aquele animal estava a serviço do reino de Deus. E sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite, em nome de Jesus Cristo, nós estamos a serviço do reino de Deus, nós estamos a serviço do Rei, e você está convocado a estar a serviço do Rei. Você é um escolhido de Deus, então te alegra, meu querido, alegra-se, minha irmã, fique firme no Senhor, porque o teu Rei, o teu Redentor, ele vive, ele já passou por esse processo de crucificação, de sepultamento e de ressurreição, e está vivo pelos séculos dos séculos. Embora aquelas pessoas tivessem uma visão totalmente distorcida, Jesus estava firme no seu propósito para salvar você e para salvar eu. É impressionante como o rei que entra em Jerusalém, as pessoas ali consideram ele talvez uma pessoa qualquer. Ele não aparentava rei, sem aparência de rei, mas com atitudes de rei, sem vestimenta de rei, mas com a vestimenta de Deus. É impressionante como esse Jesus, ele é grande até nos dias de hoje. Esse rei também, que as pessoas imaginavam ele com uma coroa dourada, nossa, mas quem é este que além de vir com um jumento, e o jumento ainda roubado, porque Jesus Cristo tinha falado: olha, vão lá e peguem o jumento que está lá amarrado, não é assim? E aí os discípulos foram lá, e Jesus Cristo falou: mas se alguém falar, vocês falam para que é? Para serviço do rei. Mas, e se não tivesse ninguém lá? Provavelmente seria um furto à luz do dia, não é mesmo? Mas Jesus, como ele era o rei que ninguém esperava, o rei o qual tinha domínio sobre toda a natureza, o rei que tem o domínio sobre toda a natureza, o rei que tem domínio sobre o universo, as pessoas não entenderam isso. E elas esperavam um rei também que tivesse uma coroa dourada em sua cabeça. Mas esse rei que eles perguntaram: quem é este? Que nem uma coroa tem, todo mundo está aí aclamando, todo mundo aí está colocando suas roupas para ele passar por cima. Quem é este rei sem coroa? E mais ainda, quem é este rei que não tem um cetro dourado? É verdade, todos os reis, seus cavalos, com seus grupos de pessoas, vinham montados com coroas, com capas vermelhas, com o cetro de ouro em sua mão direita. Mas quem é este rei? As pessoas estavam perguntando: quem é este que também ele não tem uma espada dourada? É verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo não é um rei que usa uma espada dourada, mas ele tinha dentro dele uma espada de dois gumes, que é a própria palavra de Deus. Foi com essa espada que ele derrotou Satanás no deserto, e foi com essa espada, a palavra de Deus, que ele derrotou Satanás na cruz do Calvário por você e por mim. Foi com essa espada que o Senhor aniquilou toda a obra de Satanás nas nossas vidas, e é com essa espada que você tem poder para lutar contra as hostes do inferno nos dias de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo, ele não está morto, está vivo e te dá autoridade para lutar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse rei que as pessoas perguntaram: quem é este? Ele nem tapete vermelho tem estendido para ele passar. As pessoas não estavam entendendo que ali estava aquele que não precisava ser jubilado por homens, aquele que não precisava ser aplaudido pelo homem em si, mas sim que eles entendessem que ele era o enviado de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aliás, ao invés de tapetes vermelhos, as pessoas colocavam suas roupas no chão, as pessoas arrancavam os ramos das árvores e colocavam ali para Jesus passar, simbolizando um rei que estava entrando em Jerusalém. Mas as pessoas não estavam entendendo.
este rei, que também não tinha uma corte real. Quem é este? Nenhuma corte real não segue ele, mas eu quero dizer para vocês que havia milícias e milícias de anjos naquele momento com Jesus. E neste momento, mesmo que as pessoas não entendam, esse Jesus, ele continua sendo adorado pelos anjos, ele continua sendo adorado pelos seres viventes nessa terra, ele continua sendo aquilo que ele sempre foi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus, ele é o nosso Senhor, é aquele que salva as nossas almas. E aquelas pessoas que estavam ali aclamando e diziam algumas palavras, ó, salva-nos, ó Deus, digamos assim, que eles falaram certa vez. Veja só, acompanha comigo, versículo 9 do capítulo 21 de Mateus, diz assim, ó, e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Isso aqui é lindo, irmão, isso aqui é maravilhoso, porque essa palavra Hosana quer dizer salva-nos. E sabe que aquele povo estava clamando, mesmo sem entender, estavam clamando uma parte do Salmo 118, o qual diz Hosana, Hosana nas alturas. Ou seja, aquele povo estava pedindo a salvação, estavam pedindo para a pessoa certa. E você tem esse direito de pedir para Deus, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você precisa de salvação para a sua alma, este é o momento de clamar ao Senhor, salva-nos, Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. E eles estavam dizendo naquele exato momento, Hosana, aquele que tem direito ao trono, ao que será rei. E sabe, irmãos, Jesus, ele não vai virar, ele sempre foi rei, mas eles estavam pedindo para esse Jesus salvar eles, e esse Jesus está indo em direção à cruz, está lá, a cruz, ele estava indo em direção à cruz, para salvar todas essas pessoas que clamavam, salva-nos, salva-nos. Esse Jesus pode salvar você. Esta semana é uma semana para você lembrar do amor de Jesus, a paixão de Jesus pela raça humana, o sacrifício de Jesus, a entrega dele por você, a entrega dele pela sua família, por tudo que você é. Essa semana é uma semana onde nós podemos celebrar com alegria que nós temos liberdade em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. E esse povo continua dizendo, veja só a continuação do versículo 9, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam declarando, olha, esse rei, ele é diferente de todos os reis terrenos que tem hoje em dia. Este rei, ele foi enviado pelo próprio Deus, assim como Davi foi levantado por Deus. Este Jesus, ele é enviado de Deus, e nós temos uma esperança nele, sabe, irmão, irmã, você tenha essa esperança em Jesus. Ele é o enviado de Deus para salvar a sua vida, ele é o enviado de Deus para salvar a sua alma, ele é o enviado de Deus para restaurar a sua família, o seu lar. Tudo que você colocar nas mãos desse rei, ele tem o poder de transformar para melhor, ele tem o poder de restaurar para melhor, ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. Esse rei é Jesus, este rei é o único Deus, Jesus Cristo vivo. Aí o povo continua dizendo, finalzinho do verso 9, Hosana nas maiores alturas. Isso é maravilhoso, isso é legal demais, sabe por quê? Porque primeiro eles falam, Hosana ao filho de Davi, ou seja, ó, salva-nos, ó rei, e agora ele fala, ó, salva-nos nas alturas, Hosana nas alturas, ou seja, foi nas regiões celestiais que Jesus Cristo nos deu a vitória, como diz a palavra de Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança em Cristo Jesus.
Essa viva esperança em Cristo Jesus só tem aquele que entregou a vida para Ele. E se você já entregou sua vida para Jesus, meu irmão, minha irmã, celebre com alegria ao Senhor Jesus Cristo. Celebre com alegria porque Ele deu já a vitória nas regiões celestiais. Celebre a alegria porque, irmão, irmã, esta semana é uma semana onde nós também desfrutamos e lembramos desse amor de Jesus por nós. Alegre-se no Senhor, alegre-se nesse Rei. E no versículo 10 diz o seguinte: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Um do lado perguntando quem é este, e o outro do outro lado dizendo: olha só. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Oh, meu querido, minha querida, este é Jesus de Nazaré da Galileia, que está vivo pelos séculos dos séculos. Esse Jesus está vivo. Nós precisamos nos alegrar nele. Não importa o que nós estamos passando no mundo, não importa o que nós estamos passando aqui, neste momento aqui em São Paulo, mas neste exato momento, durante essa semana, o que é importante para nós são vidas salvas em Jesus, são vidas colocadas diante de Deus, são vidas que entendem que este é Jesus de Nazaré, que está vivo. E é esse que nós celebramos. Olha, talvez nós estejamos aí passando um dos piores momentos da humanidade, aonde estamos impedidos de nos reunir, fisicamente, para celebrar a Páscoa, para celebrar esse momento que é o Domingo de Ramos. Mas sabe, a igreja somos eu e você, e nós podemos celebrar em qualquer lugar. Então se alegre, meu irmão, celebre este momento em nome de Jesus. Receba Jesus em sua vida, receba o Rei que é humilde. Foi o que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou humilde e manso de coração. Olha só, é interessante que Jesus Cristo fala: olha, eu sou humilde. Sabe, o nosso Rei, Ele pede para estar conosco. Ele não chega com autoritarismo. Esse Rei, ele não nos surpreende com uma espada na mão oprimindo. Esse Rei, ele nos surpreende com amor, ele nos surpreende com paz, ele nos surpreende através da compaixão. E é o que Jesus Cristo tem por você, pela sua família. Ele tem compaixão, ele ama você, ele ama a sua família, ele se entregou por você. Então, neste momento, o que você pode fazer para retribuir Jesus? O que você pode fazer agora neste momento para agradecer Ele? Por Ele ter desafiado a morte por você, por Ele ter iniciado a sua trajetória até a cruz, por Ele ter aceitado sofrer por você, por Ele ter provado que te ama, por Ele ter abrido mão de ser Deus naquele momento e acabar com tudo. Qual é a sua gratidão, a não ser entregar a vida para Ele? A não ser reconhecer Ele como Rei, a não ser falar para Ele que você o aceita como seu Rei, Salvador da sua alma. Que tal você agora nesse momento, não sei que momento você está vivendo, mas seja ele qual for, que tal você dizer: ó Senhor Deus, salva-me, 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 eu estou perdido. Este é um momento, irmão, ou irmã, aonde nós precisamos colocar a nossa vida na presença do Rei Jesus. E eu convido você essa noite a reconhecer que esse Jesus, Ele continua sendo Deus. Ele está vivo pelos séculos dos séculos e é o Rei que talvez as pessoas não vão entender a sua decisão. As pessoas talvez vão ser como os fariseus, como os saduceus, como os romanos, até mesmo como os sinédrios, que achavam que ele era um charlatão, que ele era um criminoso, que ele tinha demônios. As pessoas talvez vão dizer: mas
que rei é esse que você está seguindo, que não te dá ouro, não te dá prata, não te corteja, enfim. Mas eu vou dizer para você que esse rei, ele é dono de todo o universo e pode te dar muito mais do que essas matérias que a traça e a ferrugem corrói. Ele pode te dar algo que nenhum outro rei pode te dar: a salvação, o livre acesso à eternidade por meio dele. Ele pode te dar liberdade, não a liberdade de quatro paredes que nem nós queremos nos dias de hoje, mas ele pode te dar a liberdade de você ser verdadeiramente livre das garras de Satanás. Ele veio para salvar e ele salva. Ele era o Cordeiro Pascal que nós vamos celebrar semana que vem. Então a única coisa que nos resta é clamar: Hosana, salva-me, Deus. Se você tem o desejo de aceitar Jesus em seu coração, se você tem o desejo de clamar a Ele neste momento, vamos fazer isso junto. Que você possa falar para Ele: me salva, Jesus, eu quero entregar a minha vida. Tome uma decisão hoje, irmão. Tem tanta gente partindo para a eternidade, mas estão partindo sem Jesus. E seja lá quem você for, tome uma decisão tanto de entregar a sua vida para Jesus ou de restaurar a sua fé em Jesus. Como fazer isso, pastor? Eu vou convidar você agora a botar a mão no seu coração. Coloque aí no seu coração, feche seu olho e ore comigo assim: Senhor Jesus, agora eu peço ao Senhor, me perdoe, cancela os meus pecados, ó Deus, e me salva da perdição. Me salva de tudo o que eu tenho feito. Ó Deus, me perdoa por ter me afastado do Senhor. E eu quero agora, em Teu nome, Jesus, voltar para os Seus braços. Voltar à comunhão com o Senhor. E eu, neste momento, tomo essa decisão, consciente de que ela é para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma ótima semana. Desfrute de cada momento dessa semana e celebre o Rei dos Reis, que é Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.